Está gravando? Droga. Ok, eu não sei quanto tempo tenho, então vou direto ao ponto. Se alguém encontrar isso, não tente me procurar. Não tente entender. Apenas vá embora. Eu não devia estar aqui. Sei disso agora. Mas quando recebi aquela mensagem, eu não tive escolha. Um endereço, uma data, uma hora. Nenhuma explicação, nenhum remetente. Apenas isso. Eu podia ter ignorado. Mas a curiosidade é uma maldição. Eu disse a mim mesmo que só daria uma olhada. Não entraria. Se algo parecesse errado, eu daria meia volta e esqueceria tudo. Mas quando cheguei ao local, tudo já parecia errado. A rua estava vazia. As casas ao redor estavam apagadas, como se ninguém vivesse ali. O número 17, meu destino, era uma construção antiga, madeira escura e desgastada, janelas cobertas por tábuas. Não parecia um lugar onde alguém morasse. Eu parei na frente da porta. Ela estava entreaberta. Meu primeiro instinto foi sair dali. Algo estava errado. Mas, ao me virar, percebi algo que me fez congelar. A rua atrás de mim não era mais a mesma. As casas que antes estavam ali tinham desaparecido. O caminho por onde eu tinha vindo agora era um beco sem saída. Ok. Respira. Mantenha calma. Voltei-me para a porta e, sem alternativa, entrei. O cheiro de mofo e madeira podre me atingiu de imediato. Estava escuro, mas eu podia ver móveis cobertos por lençóis brancos, espalhados como se alguém tivesse saído dali às pressas. O piso rangia a cada passo. O ar estava pesado. Eu precisava encontrar uma saída. Atravessei o saguão procurando uma porta dos fundos. Nada. Apenas um longo corredor se estendendo à minha frente, a escuridão engolindo tudo além de alguns metros. Foi então que notei. Os móveis estavam mudando de lugar. Eu tinha certeza de que aquele armário estava contra a parede quando passei por ele. Agora estava no meio do corredor. A cadeira perto da entrada. Havia virado de costas para mim. Meu coração disparou. Continuei andando, fingindo não perceber. Talvez minha mente estivesse pregando peças. Mas então, o silêncio se quebrou. Um som veio do fim do corredor. Um arranhão, lento, profundo, cortando a madeira. Como se algo, ou alguém, estivesse me esperando lá. Eu parei. Não queria continuar. Mas também não podia voltar. E foi então que percebi. O armário que tinha mudado de lugar, agora estava mais perto. E a cadeira não estava mais vazia. Não olhe. Apenas siga em frente. Meu cérebro gritava esse aviso, mas meu corpo se recusava a obedecer. Eu podia sentir. Algo estava sentado naquela cadeira agora, mas eu não podia olhar. Se eu olhasse, estaria reconhecendo sua presença. E eu não queria saber o que acontecia depois disso. A madeira rangia sob meus pés enquanto eu me forçava a seguir pelo corredor. Cada passo parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse tentando me puxar para trás. O som de arranhões na madeira continuava, mas agora não era só no fundo do corredor. Era atrás de mim também, e nas laterais, e acima. Meu estômago revirou. Meu coração socava minhas costelas, a respiração ficou curta. Era como se a casa inteira estivesse acordando, se contorcendo ao meu redor. O corredor não terminava mais. Eu continuava andando, mas parecia que o espaço à minha frente se alongava, se expandia como um pesadelo sem fim. Foi então que senti uma mão, gelada, úmida. Os dedos roçaram levemente minha nuca. Eu corri. Esqueci todas as precauções. Não me importei mais em olhar ou não olhar. Minhas pernas se moveram por puro instinto, levando-me para longe, para qualquer direção que não fosse para trás. O corredor finalmente acabou. Mas o que encontrei não era melhor. Era uma sala. Móveis cobertos por lençóis brancos dispostos de forma aleatória, como se tivessem sido deixados ali às pressas. O chão de madeira rangia sob meu peso, e no centro da sala havia um espelho. Grande e velho empoeirado. E eu estava nele, mas não estava sozinho. Eu me virei. Nada. Apenas o vazio da sala escura. Olhei de volta para o espelho. Dessa vez, alguém estava lá. Não era uma figura completa. Apenas um vulto, parado logo atrás do meu ombro esquerdo. Alto. Fino. Sombras ondulavam ao seu redor, como se a luz não soubesse como se fixar nele. Meu corpo inteiro travou. Meus olhos ardiam, mas eu não conseguia piscar. E então, ele se moveu. Dentro do espelho. Deu um passo à frente, se aproximando apenas no reflexo. Meu coração martelava. Eu precisava sair dali. Mas quando tentei me mexer,
Meu reflexo não se mexeu junto comigo. Ele permaneceu parado, olhando para mim, como se estivesse esperando que eu entendesse. A casa não queria que eu saísse. Ela queria me substituir. Isso não podia estar acontecendo. Meu reflexo, ele não estava me imitando. Ele estava olhando para mim. Meus pés recuaram um passo. No espelho, meu reflexo continuava parado. Parado. Como se não fosse mais eu ali. Minha mente gritava que eu deveria correr, mas meu corpo não respondia. O ar ficou pesado, carregado por um cheiro metálico. Meu peito subia e descia em respirações curtas. Eu sabia instintivamente que qualquer movimento errado poderia piorar tudo. E então, ele sorriu. Não um sorriso comum, mas um arco de dentes brancos, largos demais para caber no rosto. Como se minha própria imagem estivesse se esticando, se abrindo de uma forma errada. Não era mais meu reflexo. Meus músculos reagiram antes que eu pudesse pensar. Corri para trás, afastando-me do espelho, mas quando me virei para encontrar uma saída, a sala não era mais a mesma. Os móveis estavam errados. Eles não estavam onde eu os tinha visto antes. O armário, antes encostado na parede, agora estava no centro do cômodo. O tapete velho, que estava sob meus pés segundos atrás, tinha desaparecido. E a porta por onde eu entrei não existia mais. Fechei os olhos por um segundo, tentando regular minha respiração. Pense, raciocine. Isso é um truque. Tem que haver uma saída. Quando abri os olhos novamente, o espelho estava mais perto. Eu não tinha me movido. Ele sim. Meus pulmões travaram. Meus pés estavam fincados no chão. Eu não sabia o que fazer. Mas então, o reflexo deu um passo para fora do vidro. Meu corpo inteiro se enrijeceu. A superfície do espelho se ondulou como água. Algo saiu dele. Algo com o meu rosto, mas sem a minha alma. Quando abri os olhos novamente, o espelho estava mais perto. Eu não tinha me movido. Ele sim. Meus pulmões travaram. Meus pés estavam fincados no chão. Eu não sabia o que fazer. Mas então, o reflexo deu um passo para fora do vidro. Meu corpo inteiro se enrijeceu. A superfície do espelho se ondulou como água. Algo saiu dele. Algo com o meu rosto, mas sem a minha alma. Os olhos eram fundos, as pupilas dilatadas demais. A pele parecia pálida, quase acinzentada. E aquele sorriso que se alargava como uma fenda. Eu tentei correr, mas as paredes se aproximaram. A sala estava se fechando, como se estivesse respirando. O reflexo se moveu em minha direção. Seus pés não faziam som no chão. Ele não andava, deslizava. Meu peito ardia de terror. Ele parou a poucos centímetros de mim. Seu rosto próximo demais, perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro de algo podre. Então, ele falou. Não com a minha voz, mas com a voz de todos que já ficaram presos aqui antes de mim. Sua vez. E então, a escuridão me engoliu. Frio. A primeira coisa que senti foi o frio cortante contra minha pele, como se eu tivesse sido mergulhado em gelo. Meus músculos estavam rígidos, minha respiração curta e superficial. Tentei me mover, mas meu corpo não obedecia. Eu não estava mais na sala. Não havia teto, nem paredes, nem chão sob meus pés. Apenas um vazio imenso, sem luz, sem som. Apenas um eco distante, um zumbido baixo que vibrava dentro da minha cabeça. Não pode ser. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Minhas mãos tremiam quando as levantei à minha frente, mas elas não eram minhas. A pele parecia distorcida, como uma imagem refletida na água, tremendo, oscilando. Meus dedos estavam mais longos, mais finos, como se tivessem sido esticados. Meu peito subia e descia em desespero, mas não havia ar para respirar. Eu entendi. Eu estava dentro do espelho. Tentei correr, mas meus pés afundavam nesse nada infinito. Meus olhos se moviam rapidamente, procurando uma saída, algo que me tirasse dali. Foi quando eu vi a sala. Lá fora, do outro lado do vidro, alguém estava em pé, parado no mesmo lugar onde eu tinha estado. Mas não era eu. Era ele. O reflexo, ou melhor, eu agora do lado de dentro, olhando para o impostor do lado de fora. Eu bati com força contra a superfície do espelho, mas não houve som. Ele me olhava de volta com um olhar calmo demais, sereno, como se tudo estivesse acontecendo conforme o esperado. Meu peito queimava de ódio e desespero. Eu gritei e golpeei o vidro com toda a minha força, mas ele não se moveu.
O impostor sorriu. Virou-se para a sala e começou a caminhar em direção à saída que agora existia de novo. Eu me debati, tentando me soltar, tentando impedir, mas eu não conseguia atravessar. Ele saiu. E eu fiquei preso. Minhas mãos arranharam a superfície fria do espelho enquanto assistia impotente, meu próprio corpo vivendo a minha vida, assumindo o meu lugar. O impostor parou na porta. Sem pressa, virou o rosto uma última vez e sussurrou algo. Não consegui ouvir. Mas eu entendi. Ele não foi o primeiro a sair, e eu não seria o último a ficar. A porta se fechou, e eu fiquei ali. O frio crescendo ao meu redor. O vazio se fechando sobre mim. E então, a escuridão me devorou.